Efésios, capítulo número 5. E você fica aí com a sua Bíblia aberta. Comecei a pregar nesta carta no mês de fevereiro. E não imaginava, na verdade, na minha programação eu teria terminado já há algum tempo. Mas, por ocasiões diversas na vida da igreja, a gente teve de tratar outro assunto no púlpito, ou receber outro pregador no púlpito. Esse é o meu 15º, sermão número 15, da carta aos Efésios. Os irmãos têm acompanhado esta carta ao longo deste ano de 2018. E o texto é notável, e eu queria que você ouvisse com atenção estas palavras. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Alguém sabe o que é chocarrice? Alguém me diz? Birra. Chocarrice é birra. Nem palavras vãs ou chocarrices. Fica birrento e levar coisas para além do que elas precisam ser levadas. Nem palavras vãs ou birras. Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ação de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente é pessoa sem limite, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Deus coloca essa palavra no nosso coração. Todas as cartas de Paulo, escritas às igrejas, portanto, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, portanto, 9 das cartas de Paulo foram escritas a igrejas, tem mais ou menos um esquema parecido, uma estrutura parecida, porque na primeira parte ele vai tratar dos assuntos que dizem respeito ao Evangelho e à obra de Deus na nossa vida, e quem Deus é, e como Deus lida conosco. E na segunda parte ele vai aplicar tudo aquilo que ele considerou no começo. Ele constrói então uma base muito forte de verdades sobre Deus, nas quais estão apoiadas aquelas afirmações sobre como os crentes devem viver, que vem em seguida. Por exemplo, quando você estudou e leu a carta aos Romanos, você tem a impressão de que você está empurrando um carrinho muito pesado, morro acima, até que você chega no capítulo 12, e aí a coisa flui, porque ele mostra para nós aonde ele está querendo chegar com tudo aquilo. Essas partes práticas, na teologia, são chamadas de partes parenéticas da carta. Você não precisa guardar essa palavra. As partes parenéticas da carta normalmente começam com a palavra pois, ou com a palavra portanto. Ele deixou um monte de fios abertos e agora ele vem fechando todos aqueles fios, mostrando para nós como os crentes devem viver.
e todas elas, sem exceção, têm um ou outro tom de exortação, um ou outro tom de admoestação, não repreensão, mas a ideia de que ele está mostrando para nós o caminho que devemos seguir. Antes ele mostrou o porquê, e então ele mostra qual é o caminho e que tipo de ação Deus espera de nós. Entretanto, tudo isso que começou lá no capítulo 4, quando ele fala sobre a igreja viver unida por causa do milagre da salvação, de servir uns aos outros por causa dos dons espirituais, de viver na luz do Senhor, de pecados que devem ser abandonados, dos quais eu falei 2 domingos atrás, tudo isso chega a um texto central no capítulo 5, verso 14, onde ele diz: desperta. Essa palavra é famosa, e normalmente os versículos da Bíblia que são famosos por alguma razão. A razão é que ele consegue traduzir aqui, ele consegue colocar aqui um canal de verdade do céu e de coisas de Deus para a nossa reflexão, quando ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Que texto notável, que palavra impressionante, porque ela significa para nós, e nós temos que estar alertas quanto a isto, meus irmãos e irmãs, nós temos que ser zelosos quanto a isto, que é possível que um crente adormeça na sua fé. Direi isto novamente: é possível que um crente adormeça na sua fé, e adormecendo, gradativamente abandone os benefícios da salvação. É possível que um crente adormeça, e adormecendo, gradativamente abandone os benefícios da salvação. A igreja de Éfeso, para quem foi escrita esta carta, teve a entrada do Evangelho, que está retratada lá em Atos capítulo 19, não é preciso que você leia agora. Teve a entrada do Evangelho naquela cidade marcada por algo assim que não se repetiu em outro lugar, pois a conversão de pessoas era em grandes números, diariamente. O apóstolo Paulo tinha condições de pregar todos os dias, e todos os dias há um número grande de pessoas, muitas pessoas se converteram em Éfeso, praticavam antes bruxaria, reuniram os seus livros de feitiços, isso está em Atos 19, e queimaram, fizeram uma grande fogueira na praça pública da cidade, fogueira que hoje valeria mais ou menos uns 500 mil reais. Tal grande foi a renúncia à sua forma anterior de viver, tão grande foi a renúncia ao seu comportamento antigo quanto às coisas de Deus, pela forma como se converteram ao Senhor, abandonaram toda aquela forma de viver. Entretanto, passaram-se alguns anos, e chega este chamado que diz: desperta tu que dormes. Aqueles efésios que tinham se convertido e que tinham vivido um tempo tão marcante do céu, coisas inesquecíveis, não esqueceram, mas adormeceram na fé. E quando consultamos o Apocalipse, queira consultá-lo comigo neste momento, capítulo número 2, nós encontramos a carta destinada ao anjo da igreja de Éfeso, ao pastor da igreja de Éfeso. E àquela igreja, Deus diz no verso número 4 e no verso número 5: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do lugar o teu candeeiro à luz, caso não te arrependas. O que esse texto está dizendo, irmão? O que esse texto está dizendo, irmão? Está dizendo para nós que, ainda que tenhamos tido outrora um grande encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ainda que tenhamos verdadeiramente nos arrependido dos nossos pecados, ainda que tenhamos pago o preço da renúncia para andar com o Senhor, ainda que tenhamos feito outrora
no passado, distante ou próximo, escolhas que honravam a Deus, é possível que pessoas a quem Cristo já salvou adormeçam em sua fé e gradativamente, eu repito, abandonem os benefícios da salvação. O que aconteceu ali? Que está diante de nós? O que aconteceu? Talvez a gente poderia dar, meus irmãos e irmãs, muitas respostas. Talvez tivesse acontecido um grande fato que causou grande chateação e desânimo na igreja. Adormeceu. Talvez pecados pequenos tenham entrado pelas frestas e crescido como ervas daninhas, perigosas. Adormeceu. Talvez se sentiram cansados e adormeceram. Talvez trocaram os privilégios da salvação, a comunhão com Deus, o serviço do Senhor, o exercício dos dons espirituais. Talvez tenham trocado aqueles momentos ímpares de poder orar e falar com o Senhor e saber que o céu te ouve. Talvez tenham trocado estas coisas por entretenimentos. Talvez tenham trocado estas coisas por ocupações, por projetos pessoais. Não sei. Não sei. O que aconteceu com eles é o que acontece em todo tempo, em todo lugar, na fé de muitas pessoas. O texto, eu digo de novo, não foi acompanhado. O texto, eu digo de novo, desperta tu que dormes. E não foi acompanhado de notas de rodapé. Desperta, a não ser que antes de dormir você estivesse muito cansado, aí precisa dormir mesmo. Não diz desperta, a não ser que as suas razões sejam muito válidas aos seus próprios olhos. O texto não tem incisos de exceção. O texto é um chamado do Senhor. Desperta, tu que dormes. É possível que um crente durma na fé. É possível que o nosso corpo fique com os seus membros dormentes. Isso acontece com a gente. E o membro dormente não responde exatamente à ordem que nós damos a ele, não é assim? Quando a gente dormiu em cima do braço e acorda de manhã com aquela sensação indescritível, e aí você quer que o braço faça uma coisa e ele não a faz. O membro dormente no corpo de Cristo não cumpre exatamente aquilo que Cristo quer que ele faça. O membro dormente no corpo de Cristo não está fazendo a vontade do Senhor. E a dormência traz confusão. A dormência traz prejuízo à obra de Deus. A dormência traz prejuízo à igreja local. A dormência traz prejuízo à vida individual do cristão. Pense em tudo aquilo que Jesus comprou para nós na cruz. Jesus comprou para nós o acesso a Deus. Jesus comprou para nós o privilégio de orar, que os ímpios não têm. Jesus comprou para nós a Bíblia Sagrada para que a possamos ler. Jesus comprou para nós o privilégio de servir o Senhor em nossa igreja. Jesus comprou para nós uma família com a qual podemos estar em comunhão. Jesus comprou para nós coisas que nós não poderíamos comprá-las. Entretanto, parece que aos olhos daqueles que adormecem, essas coisas não têm o valor que Cristo pagou por elas. Talvez não fosse necessário, então, que Cristo morresse na cruz para que pudéssemos ter tais coisas. Afinal de contas, elas são dispensáveis. Que direi aos irmãos? Não são dispensáveis. Direi aos irmãos que cada um de nós deve examinar a nossa caminhada com Deus, sempre, zelosamente, diligentemente. Cada um de nós deve examinar se temos vivido aquelas coisas que Cristo tem para nós, ou se temos, talvez como aconteceu com alguns em Éfeso, trocado as coisas que vêm do céu por diversões, por risadinhas, por ocupações. Eu não sei, não me compete saber. É entre o cristão e Deus. Ouvi ontem à noite uma pregação do pastor Russell Shedd, e muitos aqui se lembram do nome, pelo menos, de Russell Shedd, porque quando cheguei a esse texto, eu lembrei que eu tinha um CD de 2007 de uma pregação dele, e eu tive que achar esse CD.
Aí fui achar o CD, tive que extrair a faixa, porque o CD já estava todo. Uma das colocações dele na sua pregação é a seguinte, meus irmãos e irmãs: quando é que o crente pessoalmente precisa de um avivamento do céu? E ele colocou na sua pregação uma lista de coisas às quais nós devemos atentar, e ele coloca: quando o privilégio de ler a Bíblia. Sério, por um minuto, você já parou para pensar que é um privilégio muito grande poder ler a Bíblia? Que Deus, pelo seu poder, preservou este livro ao longo do tempo. Que Deus, pelo seu poder, ainda no dia de hoje, canaliza recursos que só do céu podem vir e de formas mirabolantes, miraculosas, para que a Bíblia chegue às nossas mãos. Com certeza, Deus não faz estas coisas para as Bíblias ficarem fechadas. Você já pensou, meu irmão e minha irmã, que coisa excelsa é orar? Que Deus, no alto do seu trono de glória, na sua majestade altíssima, se importe e queira dar ouvidos a nós. E ouve. E algo tão maravilhoso quanto isto se esvai. Ele diz: quando a oração não é vivida, quando a leitura da Bíblia não é vivida, quando o serviço a Deus não é vivido, quando o interesse pelas coisas do céu, quando a preocupação com a missão que Cristo nos deu, de testemunhar e de levar adiante a sua palavra, quando o zelo pela santificação não são coisas presentes em nossa vida, então nós precisamos sim de um despertamento espiritual. É possível um crente dormir, e dormindo, um por um dos benefícios da salvação ele perde. Torna-se um estranho às coisas de Deus. Franklin Graham, filho de Billy Graham, descreveu isto porque ele foi um filho muito rebelde e um filho que deu muito trabalho para o seu pai. Então a gente pensa, se isso aconteceu na casa de Billy Graham, um homem que ganhou umas 500 mil pessoas para Jesus, ou muito mais do que isso no seu tempo de vida, se isso aconteceu na casa de Billy Graham, eu acho que pode acontecer na casa de qualquer um de nós. O filho de Billy Graham deu muito trabalho, não era crente, zombava das coisas de Deus. A gente não pensa que isso aconteceria na casa do Billy Graham. Zombava do trabalho do pai como evangelista. Bebia muito. Tinha muitas moças que ele levava para dentro de casa. A frase dele quanto àquele tempo de sua vida foi: Billy Graham não deixou de ser meu pai, mas eu era um estranho para ele e ele era um estranho para mim. A dormência na fé não anula a nossa salvação, de fato não. Mas nós nos tornamos estranhos de Deus. E Deus se torna um estranho de nós. E as coisas magníficas do céu já não tocam o nosso coração. E as coisas esplêndidas de Deus já não despertam em nós nenhum ânimo verdadeiro quanto às coisas espirituais. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. Eu não consigo pensar em imagem mais gráfica do que esta. Porque os pagãos antigos simplesmente dispunham dos corpos das pessoas que morriam. Destruíam-nos, queimavam-nos. Não fazia nenhum sentido para um ímpio a preservação do corpo. E os cristãos trouxeram ao mundo uma ideia nova, chamada cemitério, que traduzida diretamente da língua grega significa dormitório. Um grande dormitório de pessoas que aguardam o dia da ressurreição. Para os cristãos, não era razoável dispor do corpo, destruí-lo. A ideia é gráfica, porque aquela pessoa
em quem prevaleceu a sonolência espiritual, ela está prostrada no meio dos mortos, não fisicamente, mas espiritualmente, e de pessoas que vivem uma vida que não é agradável aos olhos do Senhor. Ela está prostrada ali. Então ele descreve esta ilustração tão gráfica. Ela é acompanhada de elementos muito claros para isto, porque a pessoa, primeiro de tudo, perdeu de vista a obra do Senhor Jesus, a vida do Senhor Jesus, o exemplo do Senhor Jesus. Por isso ele começa dizendo: sede imitadores de Deus. Alguém gostaria de imitar a Deus na sua onipotência? Divide comigo, Senhor. Vou consertar algumas coisas aqui. Talvez alguém gostaria de ser imitador de Deus na sua onisciência. Quero saber. Mas quando a Bíblia diz sede imitadores de Deus, ela diz para sermos imitadores de Deus na sua humildade, na sua generosidade, na forma santa como viveu, devota e consagrada. A pessoa que dormiu está prostrada no meio dos mortos espirituais, porque perdeu de vista a obra de Jesus, o exemplo de Jesus, a vida de Jesus. Então ela começa a respirar um ar poluído de imoralidade, de incredulidade, de idolatria. São essas coisas que ele vai descrevendo lá adiante: impudicícia, impurezas, cobiça, conversação torpe, assunto ruim, e palavras ruins para tratar de um assunto ruim, palavras vãs. Não consigo ler essa expressão, palavras vãs, e não me lembrar de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse que os homens prestarão conta diante de Deus no último dia de toda palavra frívola que tiverem dito. Prossigo. Chocarrices, birra, a forma como nos relacionamos uns com os outros, impureza, avareza, idolatria. Então ele diz: ninguém vos engane, verso 6, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isto é estar prostrado no meio dos mortos. Nós temos que compreender, irmão e irmã, que o mundo no qual nós vivemos e a sociedade na qual estamos inseridos, a forma de pensar e de fazer as coisas do nosso tempo e deste mundo aos olhos de Deus, é um grande campo de mortos, de pessoas mortas espiritualmente. E aquele que dorme se imiscui, se esconde no meio deles, se prostra no meio deles, se deita no meio deles, dorme no meio deles. Levanta-te dentre os mortos, sai do meio disso, levanta disso, para viver na luz do Senhor. E Cristo te iluminará. Tem a ver com tudo que ele falou antes. Andai como filhos da luz. O fruto da luz é bondade, justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. Com sabedoria ele diz: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. Novamente Billy Graham disse que haverá no céu um pouquinho de tristeza. E essa é uma frase que nos faz pensar. Ele diz que no céu haverá um pouquinho de tristeza, de muitos que vão chegar lá no céu, e lá chegando vão pensar: que vida eu poderia ter vivido para Deus e não vivi. Haverá tristeza no céu, ele diz, de muitos que vão chegar lá e vão pensar: que vida eu poderia ter vivido para Deus e não vivi. Quantas oportunidades de servir o Senhor eu perdi. Quantas oportunidades de viver na justiça, na bondade, na verdade eu deixei passar. Quantas pessoas, a quantas e quantas eu não falei de Jesus. Ele diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender, viver qual é a vontade do Senhor. Que vontade é esta do Senhor? Que você, meu irmão e minha irmã, seja cheio do Espírito Santo. Ele coloca dois caminhos diante de nós.
E alguns aqui, crentes mais antigos, ou talvez nem tanto, lembram-se daquele quadro chamado Os Dois Caminhos? A porta larga que conduz à perdição. Lembra, Martinha? É cercado de bares e cassinos e eventos de entretenimento e teatro. E o caminho da direita, com uma porta estreita, íngreme subida, é cercado de boas obras e de serviço ao Senhor, mas o caminho largo e cheio de diversões termina na perdição, e o caminho íngreme e estreito termina no céu. Ele coloca duas formas de viver a vida: a embriaguez com vinho, que não quer dizer somente a bebida alcoólica, mas tudo que ela representava ali naquele contexto social e cultural: diversão, entretenimento, prazer. Significava luxúria não, luxo. A vida vivida segundo uma lógica em que você tem que somente aproveitá-la. Ele diz: não vive essa vida, mas enchei-vos do Espírito. Enchendo o nosso coração do louvor de Deus. Encontrando sempre aquilo por que ser gratos, dando sempre graças. E andando em cordialidade, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Em dias assim chuvosos, e usarei um exemplo pessoal aqui, eu peço sua paciência comigo. Em dias assim chuvosos, eu durmo muito pesado. Normalmente eu já durmo pesado, mas em dias chuvosos, nossa vida. E às vezes é preciso que, além do telefone tocar, a minha querida esposa me dê algumas gentis cutucadinhas. Gentil no objetivo. O que nos acorda do sono espiritual? Eu disse em primeiro lugar que é possível um crente adormecer na sua fé e gradativamente abandonar os benefícios da salvação. Eu disse em segundo lugar que essa gradação leva alguém que dormiu a estar prostrado no meio dos mortos, no mundo de pessoas sem Cristo, vivendo como elas, pensando como elas, agindo como elas, sentindo como elas, julgando e avaliando as coisas como pessoas do mundo, tomando decisões que mundanos tomam e não crentes, com hábitos, com características, com caráter que pertence a quem somente não pertence ao Senhor. O que nos desperta? A voz de Jesus. A voz de Jesus. A voz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas quando eu sou acordado de manhã, de vez em quando eu faço uma barganha mesquinha. E você sabe que barganha é essa? Porque eu digo assim: mais 5 minutos. E de 5 em 5 minutos a gente perde a hora para os nossos compromissos. E ouvindo a voz do Senhor que nos chama para uma vida plena do Espírito Santo, mas resistindo a Ele, nós perdemos o tempo. E deixamos de remir o tempo. Nós perdemos o tempo que Deus nos dá para servi-lo. Hoje é o último domingo de novembro de 2018. Quer dizer que o ano está acabando. O que foi esse ano na sua caminhada com o Senhor? Você cresceu? Você diminuiu? Você parou? Você começou o ano cheio de propósitos santos, mas eles ficaram para o lado. Ao longo do ano, algo entrou na sua vida que Deus não aprova e que precisa ser retirado. Permitam fazer essas perguntas muito pastorais. Meu irmão e minha irmã, diga somente no seu coração como está a sua comunhão com Deus, sua oração, a sua leitura da Bíblia, seu serviço ao Senhor. Você tem vivido aquelas coisas que Cristo morreu para que você pudesse viver? O hino diz: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim?
Esta é uma reflexão que nós temos de ter em nosso coração. E eu queria, muito antes de cantarmos, que você ouvisse novamente a letra deste hino. Em mim vem habitar, ó vem Jesus, em mim fazer brilhar a tua luz. Eis a minha ambição, ter e sentir, porque por vezes temos e não sentimos, ter e sentir, Senhor, mais gratidão e mais amor. Os passos teus, seguir eu quero sim. Que passos? Servir e bem dizer até o fim. Eis o meu anelar, meu ideal maior. Qual é o ideal maior da nossa vida? Conquistar alguma coisa, comprar outra, obter aquilo, alcançar aquilo, aquela outra coisa? Não. O ideal maior da nossa vida, contigo andar, ó Salvador. Em meu interior, vem tu brilhar. Faz-me com mais ardor da cruz falar. Reveste o coração de teu excelso amor, de retidão, uma caminhada aprovada por Deus, e de fervor, sentimentos sinceros para com Deus. Oh, que consolação a Cristo amar, porque se não fosse salvo eu não amaria. Então eu sou consolado porque eu amo o Senhor, porque Ele me salvou. Oh, que consolação a Cristo amar, pois que com tanto amor me quis salvar. Nada me alegra mais, gozo não há maior que tua paz. Faça deste hino a sua oração a Deus, enquanto o cantamos neste momento.